boa noite. No início deste mês, cerca de 20 milhões de peças que contavam a história do Brasil e do mundo viraram cinzas. O Museu Nacional do Rio de Janeiro, antes residência da família real e local onde foi realizada a primeira Assembleia Constituinte do Brasil, pegou fogo bem diante dos nossos olhos. Se desapareceram para sempre o mais antigo fóssil brasileiro já encontrado, a coleção egípcia iniciada pelo imperador Dom Pedro I ou os esqueletos dos dinossauros, restou mais viva do que nunca a certeza do descaso brasileiro com a cultura. Tomando como ponto de partida esta tragédia, o Opinião Pernambuco de hoje vai debater a preservação do patrimônio histórico e cultural de Pernambuco. Para isso, convidamos Márcia Souto, presidente da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco, Eduardo Sarmento, antropólogo e gerente-geral do Paço do Frevo, e Nara Galvão, coordenadora do Instituto Ricardo Brenan. Este programa também está sendo exibido pela internet no endereço fpe.br/NTVRU. Boa noite. Boa noite. Sejam muito bem-vindos hoje aqui à Opinião Pernambuco. E eu gostaria de começar o programa comentando um pouco dessa tragédia, né, que aconteceu praticamente no início do mês, né, dia 2. E queria saber a opinião de vocês sobre o seguinte. Na opinião de vocês, foi uma tragédia anunciada, como estão dizendo, ou poderia ter sido evitada? Márcia. Boa noite. Boa noite. Ana, boa noite, Eduardo, Nara. Veja, primeiro acho que a perda é uma perda irreparável, né, para a cultura no mundo. É um acervo importantíssimo que o Brasil tinha no seu Museu Nacional e que causa um prejuízo impossível de ser reposto. Acho que, além da perda do nosso acervo, nós tivemos também um prejuízo com as pesquisas, porque o museu era ligado à universidade, né, e desenvolvia pesquisas em várias áreas. E nós tivemos também esse prejuízo enorme com estudos, anos de pesquisa, de dedicação de técnicos, pessoas que trabalham naquele museu há anos, né, e tudo isso, como você falou, transformado em cinzas. Acho que isso é fruto de uma política que já vem sendo no Brasil há muitos anos. Faz muito pouco tempo que a gente tem uma política de Estado voltada para a cultura, para a preservação da nossa cultura, né? Então, é o reflexo disso. Não é um descaso pontual, né? E não é um caso dirigido apenas ao Museu Nacional. Mas é uma situação que a gente precisa refletir, a sociedade brasileira precisa refletir, né? Esse falta de investimento na preservação do patrimônio cultural brasileiro, ele se reflete não só a partir do Estado brasileiro, mas também a partir da própria sociedade. Você vê que em outros países existe também uma iniciativa, uma possibilidade de investimentos privados, né? Você tem o hábito, a cultura de valorizar a preservação do patrimônio cultural, né? E nós não desenvolvemos ainda esse hábito, né? Então, é cobrar do Estado brasileiro, mas também da sociedade desenvolver esse hábito de valorizar o seu patrimônio cultural, de preservar, buscar preservar e ter ações principalmente preventivas, né, que garantam a preservação desse acervo. Eduardo, boa noite. Boa noite. Na sua opinião, podia ter sido evitado o que aconteceu? É uma percepção um pouco, uma discussão um pouco complexa para a gente apenas se posicionar no sentido de poderia ter sido evitado. Eu acho que, sobretudo, é uma tragédia, sim. É uma tragédia, em certa medida, anunciada, porque ela decorre, por vezes, do descaso de uma política ou de um investimento num campo tão sensível como é o campo do patrimônio, da cultura. Acho que ela é reveladora da crise do setor museológico no Brasil, sobretudo na perspectiva do financiamento. E acho que também ela é reveladora de uma crise do projeto Brasil, do projeto de Brasil. Acho que, lendo as muitas coisas e muitas opiniões, uma me chamou muita atenção, que é o Brasil é o prisioneiro feliz da modernidade, né? A gente deseja o futuro, a gente deseja a utopia, a gente deseja a revolução, mas a gente, em certa medida, nega
o que as gerações anteriores nos legaram, né? Acho que isso foi um jornalista, Washington Fajardo, que coloca isso, e acho que é algo muito concreto para a gente perceber. Eu acho que é uma tragédia que é fruto de um processo um pouco mais amplo, como Márcia colocou, de um processo financeiro, de financiamento, de um processo social, na medida em que a gente também precisa revelar uma discussão sobre os hábitos culturais. Sim. Né? Tem até uma pesquisadora que fez um levantamento de quantas pessoas passaram a seguir o Museu Nacional após o incêndio. Então, há uma comoção, naturalmente, uma comoção importante, na medida que é uma perda irreparável, mas eu acho que a gente tem que abrir para um debate sobre qual o papel, qual é a função social dos museus, como é que eu posso inserir isso no meu cardápio de formação, de vida, de humanidade mesmo. Então, acho que é mais do que dizer evitado ou não, eu acho que é uma oportunidade da gente discutir o lugar da cultura, o lugar do patrimônio no projeto de Brasil e como cada um de nós pode se posicionar. Eu acho que a gente, inclusive, precisa superar essa coisa do público e do privado. Eu acho que a gente precisa discutir o comum. Sim. É uma terceira via. Né? E o que é o valor público? O que é tornar o Museu Nacional, por exemplo, um lugar comum para cada um de nós? Então, acho que é um debate necessário, um debate urgente, e um debate que a gente precisa se valer menos da emoção, da comoção, e poder pensar em estratégias efetivas e eficazes nessa condução. Nara, queria saber também sua opinião sobre a tragédia. Boa noite. Boa noite, Márcia e Eduardo. É realmente uma tragédia, né, e uma perda, como aqui os colegas falaram, irreparável, né? São 200 anos aí, o museu tinha acabado de comemorar 200 anos, né, de existência, e, assim, muito trabalho de pesquisa, né? Tinha um acervo de antropologia, inclusive, enorme dentro do museu e que foi todo perdido. E isso diz, sim, ao meu ver, né, de um descaso de uma política pública, da quantidade de repasse de verba para a cultura no nosso país, o quanto é defasada comparado com outras prioridades. E, em muitos casos, o que aconteceu no Museu Nacional, ele só reflete, na verdade, o que está para acontecer em muitos museus do Brasil, sabe? Porque o orçamento dos museus públicos brasileiros, eles são muito pequenos. Deixa eu dar o número. Caiu, entre 2013 e 2015, o orçamento anual dos museus caiu de 531 mil para 237 mil. Exatamente. Só para embasar a sua fala. Exatamente. Então, como dentro do museu, os gestores eles conseguem pensar e planejar ações de combate a incêndio, por exemplo, né? Numa perspectiva orçamentária que mal dá para pagar a folha do museu, né? Isso eu digo porque, assim, eu conheço vários gestores de museus, enfim, e as queixas são sempre similares. São tantos incêndios, na verdade, diários que eles têm que apagar para poder fazer funcionar, abrir para o público, né? E ter um trabalho realmente eficaz de educação patrimonial, né? De educação a museus e formar público. Porque o público brasileiro, e sobretudo aqui no Nordeste, a gente tem uma defasagem de formação na área da cultura enorme. Então, assim, se a gente parte da premissa que a gente precisa abrir e formar, né, ter estratégias de formação de público, realmente dentro das prioridades do museu, né, de fato, fica comprometido toda a questão de combate a incêndio, de manutenção predial. Lembrando ainda que muitos desses museus estão locados e situados em casas que não foram pensadas para serem museus, né? São prédios históricos, prédios antigos, com vários problemas de instalações elétricas, de problemas estruturais mesmo. Então, assim, as questões são muito sérias. Às vezes tem museu aqui em Pernambuco mesmo que a gente sabe que, às vezes, a conta de energia não está paga, né? Tem problema. Então, assim, minha expertise, na verdade, é de um museu privado, onde eu sei que a realidade é totalmente, né, adversa. Eu já participei de mesas com né, o público e o privado. Eu acho que precisa, assim, ter uma equação, né? Um equilíbrio nessas duas instâncias, né? Onde o público e o privado eles possam agir, né, de forma conjunta.
como de forma ainda superficial, mas vem acontecendo com a Lei Rouanet, né? Que tem uma isenção fiscal e a partir da isenção fiscal a gente sabe que vários projetos eles podem acontecer, né? Fruto da Lei Rouanet. Mas até que ponto a responsabilidade do público não fica omissa entrando o privado e até que ponto o privado entrando no... Então é um debate realmente, como o Eduardo falou, que vai além da comoção do que houve com o Museu Nacional. Acho que é um momento que a gente tem que falar disso, né, Márcia? Sim. Pegando um ganchinho aí na fala de Nara, eu queria aproveitar para lhe perguntar exatamente isso. Aqui em Pernambuco, você está lá na Fundarp, né? Tem muitos equipamentos culturais, né? Que vocês chamam, porque até englobam aí teatros, cinemas, né? Não são só museus, é importante que a gente fale isso. Como é que está hoje essa questão de plano de emergência para incêndio, para enchentes, porque a gente mora numa cidade que já passou por esse problema, né? Plano de fuga também, que isso é importante, alvará de funcionamento em dia. Queria que você falasse rapidamente como é que está hoje Pernambuco em relação a essas questões. Veja, nós temos na Fundarp uma quantidade de equipamentos grande. Como você falou, nós temos museus, temos cinema, Teatro Arraial, Ariano Suassuna. Temos equipamentos que eles têm funções múltiplas, como a Torre Malakoff, né, que é um equipamento que acontece em várias linguagens. Temos equipamentos também no interior do estado, como o Museu do Barro, né, o Cinema de Triunfo. Né. Em geral, todos esses equipamentos eles têm um plano de manutenção, né, uma programação de manutenção constante durante o ano, com vários contratos de manutenção que vão acontecendo regularmente. Né? Então, esses contratos vão desde vistorias, né, preventivas até também detetizações e revisões de manutenção hidráulica, elétrica. Né? Mas é uma questão ainda que a gente precisa estruturar melhor a gestão dos equipamentos, a gente entender a gestão dos equipamentos. E aí eu acho que Eduardo fala de uma questão fundamental, que é a gente entender que a gestão desses equipamentos eles não pode mais ser vista só como uma questão do poder público. Ela precisa ter que a sociedade civil participe dessa gestão, ela entenda aquele equipamento também como dela, né, como parte do seu acervo cultural, que ela utilize aquele equipamento como um espaço da cidade comum, né, porque às vezes a gente tem a sensação que algumas pessoas acham que o que é público não é de ninguém. Não, o que é público é de todos nós. Todos nós precisamos ter o cuidado com a cidade, com o que é público, né? E essa situação, ela não se dá só nos equipamentos, ela se dá também nos espaços urbanos. Nós temos espaços aqui maravilhosos na nossa cidade, né? No Recife, no nosso estado, que também possibilitam a convivência e o conhecimento, a apropriação do patrimônio cultural do estado de Pernambuco. Né? Então, acho que é importante que a gente consiga ter essa visão geral de que esses espaços eles precisam ser mais apropriados pela própria sociedade. Né? A sociedade, ela, ao se apropriar desse espaço, ela valoriza o espaço e garante também a sua manutenção e a sua preservação. Eduardo, lá no Passo do Frevo vocês conseguem fazer isso que Márcia acabou de falar? As pessoas se sentem um pouco donas do espaço, sentem essa preocupação em conservar? Acho que essa é a mensagem principal que a gente vem... Sobretudo Desculpa interromper, apesar de não ser 100% público. Né? Não, e também essa é a luta da gente, isso, né, Eduardo? Você pode até falar disso também, Eduardo. Eu acho que é uma mensagem, sobretudo, que a gente vem construindo, enquanto discurso, enquanto narrativa, enquanto atitude. Eu acho que os museus, eles estão sendo convidados, sobretudo, a se posicionarem, a assumirem causas e a serem atores relevantes na sociedade, né? Então, o Passo do Frevo vem buscando, de uma forma muito engajada, ser um equipamento, ser um centro cultural, um museu ativista. E acho que, na medida em que a gente vai construindo isso, a relação de participação, de colaboração, de confiança vai acontecendo. E isso, de fato, gera uma capacidade de empatia. A gente falou agora da crise do Projeto de Brasil, acho que a gente está tendo uma crise um déficit de empatia também. Então, acho que o papel nosso é reforçar, reafirmar essa empatia como grande estratégia. E acho que isso é o primeiro aspecto importante para a gente
assumir enquanto vetor político da existência de qualquer museu, de qualquer equipamento cultural, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto. Talvez o Paço traga uma outra experiência, inclusive a primeira experiência de um equipamento, de um museu na cidade do Recife e talvez no estado de Pernambuco, gerido a partir de um outro modelo, que é o modelo de OS, que é o modelo que a gente chama de contratualização de metas, né? Que é nada mais do que essa perspectiva de corresponsabilização. Você assume um equipamento público, preserva o valor público desse equipamento, mas, sobretudo, oferece alternativas de viabilização, alternativas de construção que permita maior celeridade, que permita... Só antes de eu chamar intervalo, então, o museu é da prefeitura, mas tem dinheiro também privado nele? Isso, é um equipamento da prefeitura, de valor público, ligado à Secretaria de Cultura, que tem a participação de uma organização social, sem fins lucrativos, que também tem uma missão de construir alternativas de financiamento. Só um dado, o ano passado, 43% desse custeio do Paço foi assumido pelo Instituto de Desenvolvimento e Gestão, que é a OS, que faz a gestão. Então, é um número significativo. Bastante. Vamos continuar daqui a pouco essa conversa. Vamos para o curto intervalo, hoje com o debate sobre preservação do patrimônio histórico e cultural de Pernambuco. Voltamos já. Opinião Pernambuco de hoje discute preservação do patrimônio histórico e cultural de Pernambuco. Para participar desta conversa, convidamos Márcia Souto, presidente da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco, Eduardo Sarmento, antropólogo e gerente-geral do Paço do Frevo, e Nara Galvão, coordenadora do Instituto Ricardo Brenan. Este programa também está sendo exibido pela internet no endereço fpe.br/NTVRU. Nara, vou passar a palavra agora para você. Eduardo falou anteriormente, né, que o Paço do Frevo é uma iniciativa que está dando certo, de sucesso, uma parceria público-privada. E no seu caso, é um instituto que já ganhou 3 vezes melhor museu da América do Sul. Isso. Isso é uma situação bem diferente. Atípica, né? Porque é uma instituição completamente privada, né? O instituto, ele, como você bem mencionou, por 3 anos, 2014, 2015 e 2017, ele ganhou uma chancela aí de melhor museu da América do Sul. Então, isso também traz uma responsabilidade enorme, ao mesmo tempo que ela alavanca e coloca o Brasil, né, na rota, né, dos melhores museus do mundo. Isso é bastante significativo, e ainda mais para a gente estar situado no Nordeste, né, que dentro da rota, né, de grandes exposições internacionais, nacionais, enfim, sempre está esquecido. Então, de fato, o Instituto, hoje, ele traz um reconhecimento, né, para a área do Nordeste, nesse campo museal enorme, assim, a gente não tem dúvida. Mas os desafios também são inúmeros, né? Existe um desafio de uma missão de sustentabilidade, né, dentro da instituição. Então, isso requer uma ginástica realmente orçamentária enorme entre equilíbrio aí de receita, despesa, investimentos, né, que precisam ser feitos sempre. Mas hoje o museu, o Instituto Ricardo Brenan se mantém? Hoje a instituição ainda não é autossustentável, né? Ainda não consegue, ainda precisa de investimentos, né, da ordem dos grupos da própria família, né, Brenan, mas que tem realmente essa missão, né, de sempre investir dentro do Instituto Ricardo Brenan. Então, assim, a gente faz sempre um orçamento, né, e nesse orçamento são contemplados toda a parte de manutenção, toda a parte de preservação de combate a incêndio, por exemplo, né? Eu tenho 4% do meu orçamento específico para projeto de combate a incêndio. E nisso eu nem estou colocando os prestadores de serviços que estão atrelados indiretamente a isso, os seguranças, a gente faz brigada de emergência, né? A cada 6 meses toda a equipe de segurança e automação precisam passar. Então, o Instituto, ele realmente, diferentemente de alguns outros museus, ele foi pensado para ser museu. Então, toda a estrutura ela foi planejada para isso. Para você ter ideia, a gente tem dentro do Instituto sistemas, tem um sistema Honeywell, por exemplo, que é um sistema alemão,
que é ponta de linha para qualquer instituição museológica internacional poder dar uma chancela numa exposição que esteja vindo, né? Enfim. E o sistema ele faz todo o monitoramento da parte de linha de alta tensão, da parte de fechamento de portas automáticas. A gente tem um sistema CIRA, que faz toda a parte de detector de fumaça, né, por um sistema chamado Boomerang. A gente tem ainda o sistema de alarme, câmeras, o sistema CFTV. Então, são 4 monitoramentos eletrônicos, todos concentrados numa única sala, com monitoramento 24 horas de 2 técnicos, né, para estar realmente o museu operando de forma eficaz e com segurança. Né? Mas a gente sabe que, mesmo com tudo isso, é uma ginástica enorme mediante esse equilíbrio de receita e despesa. Né? Então, é sempre um desafio. A gente ainda não é sustentável, né? Não recebemos apoio de iniciativa pública, né? Exceto através de projetos de Lei Rouanet específicos para exposições temporárias que estejam circulando no Brasil, e a gente puxa para o Nordeste, puxa para Recife. Mas são projetos pontuais, né? São projetos específicos, mas todo o orçamento do IRB a gente hoje faz de maneira com iniciativa privada mesmo. Agora, Márcia, o pernambucano, final de semana, o pernambucano comum, ele frequenta esses equipamentos? Ele valoriza esse tipo de passeio? Veja, saiu recentemente uma pesquisa sobre os hábitos culturais, né, do recifense, e a visitação ao museu não aparece com destaque. E é uma questão até interessante essa pergunta que você faz, porque nós temos o hábito de visitar mais os museus quando nós viajamos do que na nossa própria cidade. Então, você conversa com algumas pessoas, você já conhece o Paço do Frevo, né? Conhece o Instituto Ricardo Brenan? Não, eu tenho vontade de ir. Quando? Eu conheci, porque eu vi um turista aqui, eu levei o turista para conhecer. Então, o hábito de frequentar o museu como uma atividade de lazer, de final de semana, da família pernambucana, a gente percebe que não existe. Agora, isso é reflexo também das possibilidades, né, que foram oferecidas durante muito tempo. Os museus, durante muito tempo, eles foram instituições estáticas, que não ofereciam atrativos. Sinônimo de coisa velha. Exatamente, não oferecia coisa velha. atrativos para os jovens, para as crianças. Então, isso reflete ainda na memória das pessoas, né, uma realidade que já passou. Né, porque hoje você visita, tanto aqui os museus que estão aqui representados, como outros que temos no estado, e que você tem atividades lúdicas, recreativas, atividades de formação. Acho que é o caso do Paço do Frevo, né, Eduardo? Acontecendo. São escola também de frevo, a gente pode dizer. A gente se posiciona muito mais como um centro de referência, porque ele tem uma missão muito específica, que é garantir a salvaguarda de um bem patrimonial, que é o frevo. Né? Então, a gente tem, de fato, procura articular os vários elos de uma cadeia criativa, econômica, social, territorial que o frevo abrange. Então, a gente tem uma escola de dança, uma escola de música, um estúdio de gravação, um centro de pesquisa e documentação, uma programação permanente e ativa que procura exatamente oferecer um cardápio e uma programação variada. Então, acho que a gente tem essa característica. Eu só queria aproveitar a oportunidade da coisa do hábito, né? Eu acho que é um debate, repito, super importante, e Márcia foi bem assertiva, porque isso tem a ver com a própria mudança das tipologias e da própria função social dos museus, né? Os museus estão sendo convidados a serem menos assertivos, menos instâncias consagradoras, né? Menos lugares distantes da verdade. Eu acho que o museu, ele cada vez mais precisa ser espontâneo, colaborativo, aberto, crítico. Posso acrescentar o adjetivo? Por favor. Interativo. Interativo também. Então, eu acho que todo esse complexo de questões, elas precisam serem visibilizadas para que a gente situe esse debate dentro de uma mudança de comportamento. Aquilo que eu falei, o museu precisa mudar a atitude, precisa se tornar um pouco mais atrativo para a sociedade. O Paço do Frevo, aproveitando esse lugar que eu estou situado hoje, o Paço do Frevo ontem, em 4 anos e 7 meses, conseguiu atingir a marca de 500 mil visitantes.
É um número bem relevante. Em claro, 4 anos. Em 4 anos e 7 meses. 7 meses. É um número extremamente a ser celebrado, relevante. Vocês sabem se dessas pessoas que frequentaram o Paço, vocês sabem se elas são aqui do Recife, se são do interior, são mais turistas? Vocês fazem essa medição para a gente ter uma ideia? A gente tem uma pesquisa permanente de perfil e satisfação que, inclusive, nos permite subsidiar os nossos programas, a nossa maneira de se comunicar com o público e ter mais efetividade nisso. Essa questão ela varia de acordo com o tempo, Sim. de acordo com o ano, vamos chamar assim. Em janeiro e fevereiro, há sobretudo uma presença significativa de turista. Entre março e maio, principalmente, você tem uma presença das escolas. Junho e julho, a gente volta a ter uma participação, por vezes, acima de 80% dos turistas, né? E aí, essa relação vai sendo alterada de acordo com o tempo. E no Ricardo Brenan, é assim também, Nara? Vocês sabem se tem mais turista ou mais as pessoas daqui do estado? Isso, a gente também sempre faz uma pesquisa para mensurar e normalmente os meses de janeiro e julho são os meses que a gente tem realmente um índice maior de turistas, mas nos demais meses a gente tem realmente uma incidência maior de estudantes. A gente tem um trabalho muito forte de educação, né, de ação educativa. E isso é um trabalho feito que funciona de terça a sexta. Basicamente, a gente recebe as escolas, né, públicas e privadas, né, do Estado como um todo. E nos meses, realmente, de janeiro e julho, fica mais voltado para um trabalho específico para os turistas. Agora, Márcia... Agora, eu queria só pegar um gancho no que o Eduardo estava falando. Nessa história do papel dos museus hoje na sociedade, né? O quanto mudou, né, da última década para cá, após a chamada museologia social, né? O museu hoje, ele precisa, a comunidade principalmente, precisa se sentir pertencente do museu, né? E, por exemplo, para um museu privado, como fazer com que a comunidade, por exemplo, ali do entorno, do bairro da Várzea, se sinta pertencente ao museu, né? Se sinta que aquelas estruturas tão sólidas, elas não afastem, sim que ela agregue e que ela acolha, né? Então, a gente procura fazer vários trabalhos, realmente, e a ação educativa dentro dos museus, ela tem esse compromisso, sabe? De realmente fazer com que os museus sejam hoje palcos de reflexão para a sociedade, né? Ali a gente tá com vários... A gente não trabalha só os objetos de obra de arte, ali a gente trabalha as experiências que nascem da interação do público com esses objetos, né? E aí, dessas interações, a gente pode trabalhar questões de gênero, né? Por exemplo, no Museu do Instituto Ricardo Brenan, a gente pode trabalhar questões de gênero, questão do Brasil holandês, né? A gente até brinca, né? Se a gente fosse colonizado, tivesse os holandeses ficado em Pernambuco. Então, a gente sempre procura promover debates, promover realmente questões que tragam da escola, né? Do livro do que eles veem em sala de aula, lá os livros dos desenhos de Franz Post, como trabalhar isso de forma prática e efetiva dentro do museu, sendo o museu, né, um aliado da escola nesse trabalho. Os museus têm que estar vivos, né? Isso e eu acho que é muito importante a gente trazer que essa mudança, ela só vai se dar na medida em que a nossa juventude, as nossas crianças consigam participar mais dessa atividade, né? E nesse sentido, eu acho importantíssimo a gente aproximar mais esse debate da escola, né? Esse debate da formação do nosso estudante. Hoje, o museu ele precisa ser visto também como um ambiente de formação para os estudantes de um modo geral. Não formação apenas na temática histórica ou na temática, mas dentro daquele espaço o professor pode explorar vários temas. E isso cria o hábito, cria o desejo, inclusive, de você conhecer. O museu hoje, os museus em geral, eles procuram ter exposições temporárias, movimentações, programações diversas. A gente consegue isso aqui em Pernambuco, Márcia? Consegue. A gente tá conseguindo. Nós temos uma programação muito diversificada em vários espaços culturais no Estado, né? O Museu do Estado mesmo, ele tem exposições temporárias, praticamente de 2 em 2 meses está abrindo uma nova exposição. E é muito importante a gente ter essa frequência do estudante pernambucano no museu. Ele visitar, ele materializar aquilo, ele fazer o roteiro de visitação. E entender esse espaço como um espaço de aprendizagem em geral, né? O espaço, você não aprende só
como a gente diz, a gente não aprende matemática só na escola, a gente aprende na hora que vai comprar uma coisa, um bombom ali que você vai comprar, que faz a conta, não sei o que, na feira e tal. E a mesma coisa, o espaço do museu é o espaço para você aprender tudo. E a maior riqueza que nós temos, né, quando a gente diz assim, qual é o maior bem que nós temos? É a formação do nosso povo, é a história do nosso povo, né? Então, por exemplo, quando Eduardo fala aí da preservação do frevo, né, da salvaguarda do frevo, né? O frevo faz parte da história do povo pernambucano, né? Se você for conversar com qualquer popular, ele sem saber a riqueza até do que ele está dizendo, ele vai contar a história de uma agremiação centenária, ele vai contar a história de um frevo, da formação da música, né? Então, isso faz parte da formação do nosso povo. E o nosso povo, o povo pernambucano, é um povo que tem uma formação muito rica, muito diversa, né? Ela é riquíssima, é muito diversa. Então, essa aproximação com a criança, com o jovem, ela é fundamental para a gente mudar esse padrão de entendimento, né, do espaço, do que é o espaço do museu. Porque não basta só a direção dos espaços mudar esse entendimento. É preciso que a sociedade também enxergue isso, perceba isso e passe a frequentar mais esses espaços culturais. Lá, aqui, agora uma coisa que eu sinto, eu não sei se você tem a mesma opinião, mas como você é antropólogo, enfim, andando no centro do Recife, a gente pode ir ali no Passo do Frevo, pode visitar a primeira sinagoga, tem ali, se andar mais um pouquinho, o Cais do Sertão, então a gente tem muitas opções. Mas e quem está no interior? Qual a sua opinião? Por exemplo, alguém do interior que queira conhecer mais sobre o frevo, que é o seu tema. Como é, na sua opinião, como é que as pessoas do interior estão sendo servidas nesse ponto? Eu acho que primeiro a gente precisa reconhecer que a oferta que a oferta de equipamentos ela é restrita, isso é histórico no Brasil, a gente não oferece, de fato, cinemas, salas de espetáculo, museus para o conjunto dos municípios e das pessoas, né? Isso é um ponto importante para a gente assumir o debate. Segundo, é que eu acho que isso é uma oportunidade da gente discutir como o museu pode também, é o que a gente chama de museu de código aberto, como os próprios museus podem abrir seu acervo, abrir sua institucionalidade a partir de outros canais e de outros lugares, como a rede social, como a web. Por exemplo, o Passo do Frevo hoje faz parte do projeto Google Art Institute, que é exatamente a pessoa pode, de qualquer lugar do mundo, fazer uma visita virtual ao Passo do Frevo. Essa é uma estratégia. Ela não substitui a experiência da visita, mas ela aguça uma possibilidade de acessar. A gente tem o nosso site que também tá buscando cada vez mais acessibilizar todo o documento e toda a memória que o frevo abrange. Então, são muitas questões que a gente pode usar. Eu acho que Márcia coloca uma palavra super importante, que é o desejo pelo museu. Eu acho que os museus eles não competem só pelo público, por dinheiro, por financiamento. A gente compete, sobretudo, competição no sentido positivo, por influência. E eu acho que essa influência ela é cada vez menos territorial, no sentido geográfico, e cada vez mais global, no sentido de uma rede de colaboração que precisa ser ativada e que precisa ser compartilhada e que a gente precisa se abrir também como instituição. Então, são muitos aspectos. Vamos fazer mais um intervalo. A gente volta em poucos minutos, hoje discutindo preservação do patrimônio histórico e cultural de Pernambuco. Estamos de volta com nossa conversa sobre preservação do patrimônio histórico e cultural de Pernambuco, que entra agora no seu terceiro e último bloco. Convidamos Márcia Souto, presidente da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco, Eduardo Sarmento, antropólogo e gerente-geral do Passo do Frevo, e Nara Galvão, coordenadora do Instituto Ricardo Brenan. Este programa também está sendo exibido pela internet no endereço ufpe.br/NTVRU. Vamos voltar à discussão. Nara, você queria acrescentar alguma coisa na hora que Não, Eduardo um aspecto terminou? Importantíssimo do ponto de vista da museologia hoje brasileira. Eu acho que desde 2009 foi instituído pelo Estatuto de Museus, através de lei,
é a importância de se ter o plano museológico dos museus, né? Existem muitos museus hoje que nem têm seus planos ainda. Mas o plano museológico, ele, na verdade, ele traz um diagnóstico da instituição que você está atuando, né? Através do análise SWOT, que são os pontos fortes, os pontos fracos, as estratégias, né? As oportunidades que eu posso ter a partir dos pontos fortes e o treatment, os tratamentos que eu vou ter a partir dos pontos fracos da instituição. E a partir desse diagnóstico, eu poder fazer todo o planejamento a curto, médio e longo prazo dentro das instituições. Esse plano, ele é de uma importância, do ponto de vista da gestão, né, enorme. Por quê? Porque nele eu vou trabalhar as questões de segurança, conservação, desenvolvimento de pessoal, treinamento. Então, eu vou ter dentro desse plano um conjunto de ações a serem pensadas, como eu falei anteriormente, a curto, médio e longo prazo, para que o museu possa agir da melhor forma possível, né? Do ponto de vista de preservação de segurança, por exemplo, a gente tem lá todo um escopo de que é pensado e isso precisa ser envolvido com toda a instância, desde a diretoria, né, presidência, diretoria, até todo o corpo técnico. Sim. De ação educativa, museólogo, bibliotecários, né, restauradores. Então, assim, a partir desse diagnóstico, a gente vai realmente agir naquilo que é eficaz. Então, a gente consegue prever ações educativas para o ano que vem. A gente está em 2018, então já estou dentro do meu plano prevendo ações até 2022. Né? Então, a gente vai fazendo ações e pensando, né? Por exemplo, o Instituto hoje, a gente faz ações de formação, tanto educativa, mas de formações também do Departamento de Pesquisa, que é vinculado. Tem 2 cursos importantíssimos. Um é o Formas do Olhar e o outro é o Para Ler. E a gente consegue trazer, por exemplo, o maior historiador da França para fazer um curso dentro do museu, no qual a própria universidade, por questões burocráticas ou financeiras, enfim, às vezes não consegue trazer. E aí a gente consegue também alcançar a nível acadêmico, a nível de formação na área de História da Arte, Filosofia Contemporânea da Arte, né? Então, para oferecer realmente formações no âmbito mais amplo possível, desde a oficina de férias para a criança até para o professor, enfim, acadêmico. Agora, Márcia, a gente tem aqui, a gente tem o Museu da Imagem e do Som, aqui na Rua da Aurora, que está fechado há 10 anos, né? Isso. Primeiro, por que isso aconteceu, queria saber, e se tem alguma previsão de retorno desse museu? Veja, o Museu da Imagem do Som é um museu que tem um acervo muito importante para o nosso estado, até pela a história do nosso estado, né? Na música, né? E no audiovisual, rádio, música, audiovisual. Então, é um museu que tem um acervo importantíssimo. O acervo dele hoje, ele está guardado na Casa da Cultura, está servindo apenas para pesquisa. A pessoa que quiser ter acesso, né, à pesquisa, ele pode procurar e terá acesso. Nós temos hoje um projeto já de recuperação do prédio da Rua da Aurora. Esse projeto ele foi desenvolvido em 2 etapas. Uma etapa ela foi realizada, que é a etapa posterior do prédio, que dá para a Rua da União. O problema, ela começou então, foi estrutural, foi no estrutural, edifício. Totalmente estrutural. Precisa de uma recuperação total. O projeto hoje que nós temos, que inclusive viabiliza toda a parte, não só de preservação do acervo, mas também a parte de formação, de pesquisa, de consultas. O prédio é todo adequado para todas as funções que precisa ter um Museu da Imagem do Som. Ele hoje está orçado em 4 milhões e, se não me engano, 4 milhões e 600. E tem alguma previsão desse dinheiro chegar e se essa reforma ser concluída? Tivemos já um aporte financeiro bem interessante, que foi uma emenda parlamentar do deputado Tadeu Alencar e da deputada Luciana Santos. Né? Então, já temos uma parte desses recursos. Temos 1.300.000, que foi essas emendas parlamentares, né? E estamos na luta para captar o restante dos recursos para garantir a estruturação do museu, né? A restauração de todo o prédio. Neste orçamento não estão ainda incluídos os equipamentos imobiliários. Então, ainda precisamos de mais recursos, além desses 4.600.000, para a parte de equipamentos imobiliários. Mas já tivemos esse aporte, que eu acho que é muito interessante, né? Que tenha tido a sensibilidade dos deputados de agora, entrar com a emenda parlamentar. Para voltar, ainda não.
Ainda não, em função dessa captação de recursos. A gente está vivendo um período muito difícil de captação de recursos, né? Essa crise financeira que o país atravessa, né? E o investimento na cultura, ele sempre foi já um investimento muito difícil, né? Nara falou aqui da possibilidade através da Lei Rouanet, mas a gente vive uma crise, né, na Lei Rouanet muito grande. Em primeiro lugar, em função de algumas denúncias que aconteceram, né, de irregularidades e que aí causou uma certa retração dos investidores que ficam com receio de colocar os recursos aí, mas principalmente, acho que o principal motivo dessa questão da Lei Rouanet é porque quando a gente trata da preservação do patrimônio cultural no Brasil, as empresas em geral que investem são as empresas públicas. Não são as empresas privadas. O Instituto Ricardo Breno é exceção, então? As empresas... Não, estou dizendo na Lei Rouanet. Através da Lei Rouanet. Tá, ok. Né? Então, por exemplo, fiscal, você tem então. recursos através da Lei Rouanet, do BNDES, da Caixa Econômica, da Petrobras, da Eletrobras, Cheixo, mas você tem dificuldade de ter recursos através de empresas particulares, empresas e essa particulares. Agência Brasileira de Museus, a ABRAM, foi criada no último dia 10 de setembro, também está quentinha. O que é que isso vai estabelecer o marco regulatório para a captação de recursos privados, com a criação de fundos patrimoniais? O que é que isso quer dizer, Eduardo? O que é que vai significar na prática isso, essa mudança? A gente precisa saber, né? Eu acho que o principal aspecto é que a agência foi criada sem um debate profundo com o setor museológico, que está mobilizado já há algum tempo. Exato, Enfim, a gente teve a criação do IBRAM, teve o Estatuto de Museus, a gente tem um Plano Nacional de Museus, o Plano Setorial de Museus, ou seja, havia um escopo de política pública que sobretudo, discutia com o setor todas essas questões, inclusive de financiamento. Eu acho que o mais grave da criação do ABRAM, da agência da ABRAM, isso não ter acontecido sem um debate profundo e, sobretudo, com uma pressa. Aquilo que eu falei no início, efeito de uma comoção. Já em função da tragédia no Museu Nacional. E eu acho que mudar o ordenamento do setor museológico agora, dessa forma, cria ainda mais uma insegurança, né? Então, eu não estou aqui fazendo a priori um julgamento, se é bom ou ruim. Eu acho que a gente precisa abrir para a sociedade, abrir para os profissionais e construir essa alternativa. E essa alternativa ela não vai acontecer faltando 3 meses para terminar um governo, não vai acontecer sem o debate de um setor. Veja, no Brasil tem mais de 3.500 instituições, mais de 3.500 museus. Então, provavelmente, essa discussão não aconteceu no âmbito desse coletivo e de um coletivo muito diverso. Então, eu não consigo te responder agora, porque, na verdade, a agência, apesar do decreto, ela não revela para a gente uma série de pontos importantes, entendeu? Acho que o debate se concentra do financiamento, se é público ou privado, se vai aumentar, mas é mais do que isso que a gente precisa debater. E vocês que são instituição privada, quem é que fiscaliza? No caso de vocês, como é que é essa fiscalização? De se tudo está certinho, está em dia, plano emergencial? Na verdade, assim, não existe uma fiscalização, efetivamente, de nenhum órgão que não sejam aqueles competentes. Por exemplo, a gente precisa anualmente ter um alvará, né, de um atestado de regularidade do Corpo de Bombeiros, né, um alvará de funcionamento, enfim. Então, isso anualmente é retirado, né, a gente tem uma licença. E isso é feito por órgãos específicos, mas um órgão realmente... Não tem um órgão para fiscalizar, museal, então, no Brasil que faça todo. Essa fiscalização de se os museus estão funcionando de forma correta ou não, de fato, até onde eu desconheço. Agora, é uma instituição privada, então, assim, ela, na verdade, ela tem uma autonomia maior, né? Acredito eu, que seja o modus operandi talvez seja mais rápido para algumas ações, porque você precisa de menos instâncias burocráticas para realizar. Não estou dizendo isso nem julgando se é melhor ou pior, enfim, não estou fazendo juízo de valor. Agora, com relação, voltando um pouco para a extinção do IBRAM, realmente o que incomodou toda a comunidade museológica, né? Foi a forma como foi feita. Assim, a gente não consegue nem ter uma dimensão se vai ser melhor ou pior. Na verdade, porque a gente nem conhece. Assim, não ficou claro ainda
né? Mas aqui em Pernambuco, por exemplo, o próprio pessoal do Museu da Abolição já organizou um debate que foi promovido na segunda-feira passada na Universidade Federal sobre o assunto, né? Então, assim, outros debates estão sendo provocados para que a gente possa analisar melhor o que é que vem por aí. Se, na verdade, é um momento de incerteza, acho que o momento político brasileiro ele está muito conturbado, né? E a maneira como foi feita, mediante uma comoção do que aconteceu com o Museu Nacional e mediante toda essa conjuntura política atual, é que ficou realmente confuso para a comunidade museológica poder entender. Você quer mostrar uma coisa, Márcia? Quero, um livro. Isso. Primeiro, pode mostrar aqui para essa câmera, por favor, qual a câmera? 2, Patrimônio Cultural e Material. Foi um livro 4, que foi editado aqui agora, né, pela Fundarp e a CEP, a Companhia Editora de Pernambuco. É um livro que traz o patrimônio cultural e material de Pernambuco. Ainda tem esse também, o imaterial, né? Isso, que é importantíssimo, né? E que aqui são os que são registrados nacionalmente. Ele foi organizado por Jacira França e Marcelo Renan, né? Eu trouxe aqui para você. Obrigada. Mas é um livro muito importante para que todos tenham acesso às informações e a todos esses patrimônios imateriais que Pernambuco tem registrado. Inclusive, ontem foi registrado mais um, né? A literatura, o cordel. Ontem foi registrado. Já não era também. Tempo, né? Exatamente. Aí está a Feira de Caruaru, o Maracatu, o Frevo, o Caboclinho, já estão aí nesse livro. Aí eu fico na dúvida, um turista que chegue hoje, no mês de setembro, aqui no Recife, queira ver uma apresentação dessa, de Maracatu, de Caboclinho, de Frevo, ele consegue hoje, chegando na cidade, eu quero hoje à noite ver uma apresentação de Frevo, ele consegue, Eduardo, ter acesso a essa cultura? Eu acho que sim. Eu acho que, por exemplo, no caso do Frevo, eu posso falar que ele consegue, que todo dia, em certa medida, a gente procura oferecer uma programação bem diversa. Mas eu acho que tem uma questão maior do que isso. Acho que o trade turístico, ele se concentra dentro de uma certa perfil tradicional. Eu acho que se isso fugir e for para outros territórios criativos, o Caboclinho se apresenta a partir de setembro nas ruas da Zona Norte. Será que esse turista é conduzido a esse território e a usufruir desse território? Ele fica sabendo? Será que ele fica sabendo? Será que ele fica sabendo? E como é que ele pode acessar isso? Então, acho que a nossa política cultural e a nossa política de turismo precisa avançar na perspectiva de construção de outras percepções de espacialidade. Não dá mais para pensar que o frevo, por exemplo, acontece só no Passo do Frevo. E no Carnaval. Além desse aspecto sazonal, de um espaço. A gente diz que o Passo do Frevo ele não dá conta da riqueza, da complexidade, da dimensão que o frevo a gente precisa fazer parte e construir pontos para as sedes das agremiações, para os outros territórios. Eu estou com 3 minutos só. Queria as considerações finais de vocês, se possível, cada um em 1 minuto. Márcia. Tá, só complementando uma coisa. Uma questão muito importante que a gente tinha aqui era a questão dos pontos de cultura, né? A política de pontos de cultura, porque possibilitava exatamente isso. Um roteiro, né, de pontos de cultura que são agremiações, grupos culturais, que possibilitavam essa visitação, né, e possibilitava o contato direto com a cultura do nosso povo, com quem faz a cultura, com aquele que está promovendo realmente a cultura. Então, mas infelizmente esse projeto, que era uma parceria do governo do estado com o governo federal não tem mais interesse em investir, né, no programa dos pontos de cultura, né, no país todo. Então, infelizmente está, assim, mas eu agradeço demais o espaço aqui e aproveito para convidar todos, né, que aproveitem esse final de semana, façam uma visita aos nossos equipamentos, ao Museu do Estado, ao Instituto Ricardo Brenan, ao Passo do Frevo, ao Cais do Sertão, né, e tantos outros equipamentos que nós temos aqui com patrimônio muito bonito para ser visitado. Nara. Quero agradecer a oportunidade desse debate, que eu acho que é importantíssimo, né, nos dias de hoje, independentemente do que aconteceu no Museu Nacional ou não. Acho que isso é um debate que precisa acontecer sempre, né? Então, obrigada pelo espaço. Nós que agradecemos a presença. E dizer realmente que
de uma década para cá, houve uma mudança realmente significativa no pensamento museológico brasileiro, né? E isso se deu através da criação do IBRAM, sim, sem dúvidas, né? Porque foram criados Estatuto dos Museus, Código de Ética para Museus, né? Tiveram várias formações. Para você ter uma ideia, as universidades, elas praticamente não tinham curso de museologia, a não ser na Universidade do Rio de Janeiro, na Unirio e na UFBA. Então, a partir de várias mobilizações foram criados cursos de museologia. Aqui em Recife a gente tem na Universidade Federal de Pernambuco, né? Formou-se turma. Então, isso traz uma formação maior e uma qualidade maior desse atendimento para o público visitante. Eduardo, último Eu queria só comentário. agradecer também, falar, assim como Nara, da importância desse debate. E acho que a gente só falou de uma dimensão do patrimônio, que é a dimensão do patrimônio museológico, por exemplo. Mas há outros objetos, outras fronteiras, outros aspectos que precisam também ser debatidos. A gente fica devendo para a próxima. O Opinião Pernambuco de hoje fica por aqui. Este programa estará logo, logo disponível no YouTube da TVU Recife. Muito obrigada pela sua audiência e até o nosso próximo encontro.